começar. Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos! Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas Euzinha, nesse Outubro Rosa. Hoje a gente vai falar de outra mulher que correu atrás, tá bom? Eu ainda tenho roupa rosa, eu tô com essa blusa, tô com esse lenço aqui que a Monique me deu e a Rosana, e ele tem uma combinação bonita, né, de rosa bem clarinho com verde, e aí eu achei que combinou, tá bom? Nosso texto dessa manhã tá no Antigo Testamento, de uma corajosa, uma mulher que correu atrás pra caramba, o nome dela é Ruth. E o nosso texto está no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 18. E o título dessa live vai estar escrito aí na descrição do vídeo, né? Desculpe, o título dessa live é: de quem é essa moça? É a pergunta do Boaz aos seus servos aqui no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 5. Só que eu completo, tá? De quem é essa moça? Da coragem. Essa moça é da coragem. É filha da coragem, ou é a própria coragem em forma de mulher. É a Ruth. Eu convivi com ela, né? Mais de 5 anos, preparando o texto da minha tese de doutorado pela PUC, né? Tese de teologia. E eu li aí a partir do fim de 2011, ali no fim de 2011, isso mesmo, E aí eu li, lendo, fui para os Estados Unidos, fiz um curso lá de 1 mês, um curso de férias, ganhei, né? Mas também não recebi certificado, mas fui como ouvinte. E eu já era apaixonada pelo livro de Ruth. E aí depois, em 2012, né? Segundo semestre, eu comecei a escrever, a estudar sobre Ruth, e aí foi até 2017, quando eu defendi a tese. Então, eu aprendi muito com essa mulher cheia de coragem, tá? E estou preparando um curso só sobre o livro de Ruth, a gente vai fazer, tá bom? Baseado lá na tese, muita coisa que eu aprendi. Não é um curso só para mulheres, mas é um curso que fala dessa mulher, né? Para a gente aprender com ela, essa personagem, tá bom? Então, Ruth capítulo 2, versículo 1 ao versículo 18. Vamos contextualizar. Esse momento aqui, eu tenho que olhar a hora, porque eu tenho falado muito, né? Beba água. Até nesse texto tem isso, beba água, tá? A gente vai ver já já. Desculpa. Bom, o final do capítulo 1 do livro de Ruth dá uma deixa para nós, tá? O livro de Ruth é legal, vou dar umas diquinhas aqui para você ficar interessado e interessada em fazer o curso. É uma novela. O livro de Ruth é uma novela, um gênero literário. E o interessante é que tem cenas dos próximos capítulos, tá? No final de cada capítulo é tão bem costurado, né, o texto, que o versículo 22 do capítulo 1, logo acima, você que está com sua Bíblia aberta, diz assim: foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, porque tinha ido para lá, né? Com Ruth, sua nora, a Moabita. Portanto, Ruth não era do povo de Israel. Ruth não era do povo dali da cidade, né? Da tribo de Judá, da cidade de Belém. Tá? Ruth não era dali. Ruth era uma estrangeira e ainda mais. Era uma estrangeira pertencente a um povo que era historicamente inimigo do povo dali. Tá bom? Essa é a Ruth. É aquela com quem ninguém gostaria de encontrar.
era malfadada, mal falada. Ruth era tudo de ruim. Vou falar ruim mesmo, não vou falar ruim, não. Ruim é o certo, né? E a gente fala ruim. Ruth era pobre, Ruth era viúva, Ruth era estrangeira, mas não era uma estrangeira qualquer, como eu falei, era uma estrangeira pertencente ao povo historicamente inimigo de Israel, né? Inimigo de todo Israel, né? Desde lá da saída lá do deserto, né? Porque os moabitas não quiseram deixar o povo de Israel passar, né? Pela terra deles, foi uma confusão danada. Então, historicamente, a Ruth pertence ao povo inimigo de Israel, tá? Moabita. Então, toda vez que você lê no livro de Ruth este aposto, lembra que eu já ensinei que era um aposto, né? Essa explicação, no caso geográfica, é um aposto, né? Um aposto acerca da origem dela. Ruth, a Moabita, e você vai ver que o livro de Ruth faz questão de fazer isso, tá? Ruth, a Moabita, Ruth, a Moabita, Ruth, a Moabita, ou seja, mostrando, né? Esse estigma que ela carrega, mas que na verdade depois vai se tornar o exemplo de uma estrangeira, né, que mudou, né, a sua história pregressa e passou a ser a pessoa mais bem vista daquele lugar. Eita ferro! Tem muito a ensinar a gente, né? Tipo a mulher samaritana lá, né? A que teve 5 maridos e estava no 6º e depois passou a ser a pessoa mais bem vista da cidade, né? Pois é isso aí mesmo. E Ruth é a mesma coisa, tá bom? Então, a Noemi voltou da terra de Moabe, voltou de lá, porque tinha havido uma grande fome em Belém de Judá. O marido da Noemi, o Elimeleque, resolveu carregar todo mundo para Moabe, porque lá em Moabe havia comida, né? No desespero, ele carrega a esposa e os 2 filhos. Aí lá em Moabe, esses 2 filhos se casam, né? Cada um com uma mulher, e a Ruth é a esposa de um dos filhos. Sim, antes disso, o marido da Noemi morre, o Elimeleque morre, passam-se 10 anos, os filhos casam, o marido morre, passam-se 10 anos e os filhos morrem também, os 2 filhos morrem. E aí lá volta a Noemi com a Ruth. A outra nora não voltou, não vou entrar no detalhe, tá? Ficou lá. Não julgue a outra nora, qualquer dia eu falo dela, tá? A Orfa ou Orpa, mas quem volta é a Ruth com a Noemi, tá? Muito bem. E aí o versículo 22 do capítulo 1 dá a cena dos próximos capítulos, dizendo o seguinte: e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Isso é uma dica, tá? Não só uma dica temporal, mas uma dica do que vai acontecer no capítulo 2. Se elas chegaram no começo da colheita da cevada, o final do capítulo 1 já está dando alguma dica para gente de que vai acontecer alguma coisa na colheita da cevada. Ou está dizendo para gente que elas voltaram e o alimento existe, né? O marido da Noemi tinha ido embora para Moabe no desespero porque não tinha alimento em Belém de Judá. E agora elas retornam e tem alimento em Belém de Judá. Porque elas chegaram a Belém no começo da colheita da cevada, tá? É isso, por enquanto. Bom, Ruth capítulo 2, versículo 1, começa dizendo o seguinte: que a Noemi tinha um parente de seu marido, do Elimeleque, dono de muitos bens, um cara poderoso,
poderoso pode ser a palavra que esteja na sua Bíblia, tá? Porque a palavra que está aqui é uma palavra que quando a gente falar de Ruth capítulo 3 eu vou dizer, tá bom? Fica aí, fica aí. Bom, ele era poderoso, ele era dono de muitos bens, da família de Elimeleque, ou Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Tem então uma dica aqui de que alguma coisa vai acontecer. Tá vendo o gênero novela? Ele vai te dando dicas do que vai vir lá na frente. Então, a Noemi tinha esse parente do marido dela, que era dono de muitos bens, que era poderoso. O nome dele era Boaz. Aí você assim, o que você está fazendo aqui? Né? Já que já vai direto para Ruth, versículo 2. Isso está fazendo aqui para dizer o que vai acontecer lá na frente. Versículo 2, de Ruth 2. Vai começar a história dessa moça que é filha da coragem, que é a própria coragem. Ruth a Moabita, tá vendo? Ruth a Moabita, Ruth a Moabita, o estigma tá lá. Disse a Noemi, que é a sua sogra, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas. Por que a Ruth falou isso? Porque o final do capítulo 1 vai dizer que era o começo da colheita da cevada, tá? E aí a Ruth diz, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Vamos lá? Se você está com a tua Bíblia aberta e você tem facilidade aí de mobilidade na tua Bíblia, o Deuteronômio, capítulo 24, versículo... Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19, lá na lei, tá? Da justiça social daquele povo, quando Deus está estruturando esse povo, né? E aí vem a questão da justiça social. No Deuteronômio 24, versículo 19, diz assim, quando estiverem no campo fazendo a colheita, e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo que fizerem. A Noemi sabia disso e a Ruth, apesar de estrangeira, na convivência dela, desculpe, esses 10 anos com a sogra, lembrando que a sogra é judia, o marido da sogra tinha morrido, né? Mas também era judeu, o filho também era judeu, portanto, o marido da Ruth, o cunhado, e claro que esse pessoal fazia o Shabat, ou seja, todo sábado sentava para conversar sobre a lei, sobre os ensinamentos. Então a Ruth sabia disso, que lá na lei havia uma passagem, tá? Que lembrava que quem era rico, quem tinha campo, que tinha servos, esses servos iam colher lá no campo e iam deixar o que caísse no chão, não era para pegar, porque era para ficar para os órfãos, viúvas, estrangeiros. A Ruth sabia disso. E a Ruth então vai dizer, deixe-me ir ao campo, Ruth capítulo 2, versículo 2, para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Ou seja, tinha sim uma fila de gente pobre, de órfão, de viúva, esperando para entrar no campo, para poder colher o que ficava no chão. Também o Levítico, tá? Capítulo 19, versículo 9, versículo 10, porque você precisa entender que a Bíblia não é só um livro religioso, mas é um livro que traz
uma série de ensinamentos, inclusive de justiça social. E o Deuteronômio é especialista nisso, tá? Bom, versículo 9 do capítulo 19 do Levítico. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão, deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ah, mulher, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, justiça social também faz parte da santidade, né? Faz parte. Se você é unha de fome, você tem que dar um jeito nisso, né? Distribuição também faz parte da santidade. Lembra quando eu falei? Quanto mais humano a gente se torna, mais santo a gente se torna. Quanto mais a gente olha para o outro, mais a gente se aproxima do totalmente outro, que é Deus. Tá bom? Então, voltando para Ruth, capítulo 2, verso 2. A Ruth sabia muito bem disso. Só que é interessante que ela diz assim: eu vou apanhar, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Ou seja, havia gente que não permitia fazer isso, né? E aí ela vai em cima da lei que ela conhece. E aí a Noemi respondeu: vá, minha filha. Aqui eu já tenho 3 lições para nós, tá? Hoje tem um montão de lição, então eu vou falando. Um montão de lições, né? Primeira lição, a corajosa, a Ruth, amava essa sogra e lhe obedecia. Porque ela diz para a sogra o seguinte: eu tô indo. Não, ela diz assim para a sogra: deixe-me ir ao campo. Deixa eu ir, tá? Você fica aí em casa, fica aí e deixa eu ir ao campo trabalhar. Então, ela obedecia. A corajosa, né? É preciso ter coragem para amar e é preciso ter coragem para obedecer. Pois é, seja quem for, era a sogra dela, tá bom? Vamos lá! Segunda lição, a corajosa corria atrás. Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Ou seja, ela já sai sabendo que poderia ouvir um montão de não. Um montão de nãos. Não, 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 mas deixa eu correr atrás daquele que me permitir fazer isso, tá? E é a nossa vida. A gente pode receber um montão de não, mas a gente corre atrás assim mesmo, que uma hora vai receber um sim, e a Ruth sabia que uma hora ela ia receber um sim. E terceira lição, ainda aqui no versículo 2, a corajosa era tratada pela sogra como filha. Vá, minha filha. E a Noemi, no curso do livro de Ruth, só trata a Ruth assim, tá? Minha filha, minha filha, minha filha. Pois é. Então, era tratada pela sogra como filha. Outra coisa que o livro de Ruth nos mostra, que essa não é inimizade, né? Essa coisa cultural que a gente tem, né? Do não amor entre nora e sogra, né? Essa luta aí pelo homem, né? A mãe lutando pelo filho e a esposa lutando pelo marido, né? O livro de Ruth quebra com isso, tá? Quebra legal com isso. E tem uma coisa chamada sororidade, que vem de soror, né? Que é irmã, né? Que tem essa questão da irmandade, né? Essa palavra. Então, sororidade é essa fraternidade entre mulheres, essa amizade entre mulheres, essa ajuda entre mulheres, né? Essa força
que une uma mulher à outra para ambas se ajudarem. O livro de Ruth tem isso muito forte. Nossa, como tem pesquisa sobre isso. Você pensa que sororidade é uma palavra de hoje? Do movimento feminista. Sororidade já está aqui no livro de Ruth, a Bíblia está mostrando, tá? Essa amizade, essa força da amizade entre mulheres, no caso aqui, entre nora e sogra. Muito bem. Verso 3, Ruth 2. Eu me empolgo com o livro de Ruth, vamos lá. Ela se foi, a Ruth, a corajosa, e chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Ela se foi. A corajosa não só falou que ia, a corajosa foi. Então, nesse outubro rosa, não diga só que você vai se cuidar. Se cuide. Pode deixar, eu vou fazer meus exames, pode deixar. Mas peraí, deixa eu fazer isso aqui primeiro, Não, pode deixar que eu vou cuidar da minha saúde. Pode deixar que eu vou passar a beber 2 litros de água por dia, porque faz bem. Pode deixar. Pode deixar que eu vou me cuidar, pode deixar que eu vou me arrumar. Pode deixar que eu vou subir. Pode deixar. Muitas vezes a gente só fala e não faz nada. A gente fala que vai fazer, aí vem, né, as situações da vida, e aí tal, e não vai, e não faz. Pode deixar que eu vou mudar, pode deixar e tal, vou mudar meu jeito, pode deixar. Às vezes a gente até fala para Deus, pode deixar, Deus, que eu vou mudar, que eu vou melhorar. Fala para as pessoas, fala para a gente mesma, né? Dá uma de... Pessoal mais antigo, né? Dá uma de Vanusa, né? Hoje eu vou mudar, né? Revirar minhas gavetas, arrumar as gavetas, arrumar o guarda-roupa, aproveitar esse momento aí que tá um pouco mais em casa, né? Para ver o que tem que jogar fora, o que vai dar, renovar guarda-roupa, tirar o que não usa. Eu vou deixar que eu vou fazer. Não faz. Pode deixar que eu vou me cuidar e não cuida. Ruth falou que ia. Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitiu fazer isso. Versículo 2. E o versículo 3 começa. Ela se foi. Chegou ao campo daquele que lhe permitiu fazer isso. Não diz que ela recebeu nãos. Diz que ela chegou lá num campo. Né? E apanhava, mas ela pode ter recebido. Então ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Ou seja, ela estava na sua posição de pobre, viúva, estrangeira. Porque ela apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Os ceifeiros na frente, os servos lá do dono do campo. E ela atrás. E ela e talvez mais gente. Só que o foco narrativo, né, tá nela. Quer mostrar o exemplo dela. E aí o versículo 3 continua dizendo o seguinte. Então, essa é a lição. Ela foi, tá? Ela não só falou, ela foi. E aí a minha Bíblia, a Nova Almeida Atualizada, diz assim, por casualidade, né? Por acaso, por coincidência, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz. Portanto, o que dá a entender é que a gente tem uma série de campos, tá? Uma parte enorme de campo dividido lá, claro, né? Cada um. E diz o quê? Que ela entra na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimelec. Portanto, o versículo 3 responde o versículo 1, que falou lá do Boaz, que era parente, né, do marido da Noemi. Por casualidade. Aí a corajosa entrou onde? Né, com muitas aspas, na coincidência de Deus. A Bíblia do John Wesley tem uma notação interessante. Diz assim, uma aparente coincidência, mas na verdade um ato da providência divina.
Preste atenção agora. Deus sabiamente conduz pequenas situações, mesmo aquelas que parecem normais. Muitas novidades podem ser provocadas por pequenas mudanças, que aos olhos dos homens parecem coincidências, mas são arquitetadas por Deus. Deus falou com você agora? Pois é, falou comigo. Muitas novidades podem ser provocadas por pequenas mudanças. Deus sabiamente conduz pequenas situações, mesmo aquelas que parecem normais. Então, olha a força de uma pequena mudança. Qual é a pequena mudança que eu e você precisamos fazer hoje? Deus está por trás disso. É Ele que está conduzindo a gente. Qual é a pequena situação que Deus sabiamente pode estar conduzindo você e eu hoje, mesmo que isso pareça tão normal? Não tem aquele dito? Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. E aí começa, e aí vai indo. Vamos perguntar isso a Deus hoje? Qual é a pequena mudança que eu preciso fazer hoje na minha vida? Faz a pequena, que a gente quer fazer uma grandona, né? Aí já me disseram isso. Alessandra, você tinha que ser uma coach, né? Uma técnica. Jesus é meu coach e a Bíblia é o meu livro de coach, né? Porque a gente vai ver um curso de coach e vai ter isso lá. Não queira fazer uma grande mudança, mas queira fazer uma pequena mudança. Faça uma pequena mudança e vai aumentando e vai indo, né? Segredo para vencer a procrastinação. É a minha luta aí, né? Para vencer. Depois eu faço, depois eu deixo. Então, vou fazendo pequenas coisas para poder ir vencendo isso daí. Pois é, um pouquinho de coach nessa manhã. Então, por acaso, por casualidade, que não é casualidade nenhuma, tá? É uma, né? Ela entrou lá no campo. Ela disse que ia, ela foi. Ela chegou ao campo. Verso 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor abençoe. Depois, Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, é o título da nossa live: de quem é essa moça? Ih, caramba! Pois é, você percebeu que Boaz é um cara extremamente educado, né? Boaz é um homem, né, abençoador, né, um homem generoso. A gente vai ver isso ao longo do livro de Ruth, mas só nessa chegada dele, né, já chegou chegando, como a gente fala. Já chegou abençoando os servos, que o Senhor esteja com vocês, e os servos respondem abençoando ele. Que o Senhor o abençoe. E aí é claro que o Boaz, como um bom senhor, um bom patrão, ele sabe quem são os seus servos e ele sabe quem são as mulheres que vão atrás dos servos. Ele sabe quem são as suas servas e tem uma pessoa nova na história, tá? E ele diz assim: de quem é essa moça aí? A quem ela pertence? Ela é serva de quem? Ela é da família de quem? O de quem é essa moça significa isso, tá? E aí, então, mais uma lição é que a corajosa tinha família, tá? Uma família toda despedaçada, mas tinha. Talvez a sua seja uma família toda despedaçada, porque o que restou da Ruth foi ela e a sogra. Não tem mais sogro, não tem mais marido, ela não tem filhos, tá? O que restou da família de Ruth, ela e a sogra. Até porque
ela deixa a sua família de origem lá em Moabe. Mãe, pai, irmão, que ela deveria ter, e ela deixa, tá? Então a família agora está reduzida e toda despedaçada, ela e a sogra. Muito bem. O servo respondeu, Rute capítulo 2, verso 6. Essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Eita, pleonasmo, né? Pleonasmo, né? É entrar entrando, sair saindo, subir para cima, descer para baixo. Tinha necessidade disso, gente? Falar o estigma da menina 2 vezes, tá? 2 vezes. Isso tá no texto provocando, é claro. Então, essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Tá bom? Ai, ai, ai. Então, família despedaçada. Eita ferro. Verso 7. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Tá? O que volta, desculpe, beba água no que eu falei. Ela está na posição de pobre viúva, tá? Que vai atrás colhendo o que está sobrando, o que está caindo no chão. Esse ir atrás significa exatamente isso. O ceifeiro pega, né? A cevada que caísse no chão, ela vai pegando, tá bom? Vamos lá. E aí, assim, diz ainda o verso 7, ela veio, a Rute, e ficou aqui, preste atenção nesse aspecto temporal, desde amanhã até agora, só parou um pouco para descansar no abrigo, porque era sol, né, a colheita, né? Então para descansar, o abrigo deveria ser uma grande tenda, onde eles paravam para descansar um pouco, beber uma água, comer alguma coisa se tivesse lá. E se lhe fosse oferecido, ainda tem mais isso, porque o que estava lá era dos servos, tá bom? Dos ceifeiros. Bom, quero que você vá comigo, eu estou no verso 7, desse aspecto temporal. Ela então, a corajosa, tá? A corajosa trabalhava duro. E o menino está dizendo, né, o servo, né, que era responsável por aquilo ali. Ela veio e ficou aqui desde amanhã até agora, ou seja, já está de tarde. Tá? E ela só parou um pouco para descansar no abrigo, provavelmente no sol a pino, né, na hora mais forte do sol. No versículo 17... você tem a confirmação do que está no versículo 7, porque diz assim, e assim Rute esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Então ela chegou de manhã cedo e ficou até a tarde trabalhando duro, corajosa mesmo, trabalhando. E, na verdade, o olho, né, não tem que negócio, o olho no padre e o outro na missa, né? O olho no ceifeiro e o olho no que caía no chão. Porque conforme eles paravam, ela tinha... Isso é um exercício de paciência e esperança. Então ela tinha que ficar atrás deles, ela e todos os outros, atrás deles, olhando para o ceifeiro, esperando ele colher e o que caísse. Se não caísse nada, ela parava e continuava andando. Se não caísse nada. E se quando caísse, pegava. Tá? E ainda assim, ela não poderia sair pegando tudo, tá? Os ceifeiros estão andando, ela tá pegando e colocando, porque tem mais gente atrás dela pegando também. E tem gente na frente dela pegando também, tá? Não é só ela não. Muito bem. Paciência, esperança e generosidade também. Com aqueles que estão junto com elas ali na fila dos pobres e viúvas e órfãos pegando aquilo ali, tá bom? Vamos lá. E aí, o Boaz disse a Rute, versículo 8 do capítulo 2 de Rute,
escuta, minha filha. Ele também chama de minha filha, tá? A Noemi e o Boaz chamam a Ruth de minha filha. Você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Presta atenção no que o Boaz vai dizer. Verso 9. Fique atenta ao campo onde forem colher, onde as minhas servas forem colher, e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Para aqui o versículo 9. Então, a corajosa recebeu proteção do Boaz. O que tem aqui é o seguinte: o texto está denunciando, tá? Que no campo havia muita maldade, principalmente com as mulheres, tá? Lá no Deuteronômio, vou deixar na descrição do vídeo o versículo, o capítulo, versículo. Eu acho que é o capítulo 23, tá? Do Deuteronômio. Lá diz o seguinte: quando uma mulher, uma moça, for estuprada no campo, tá? Porque já a justiça social lá já previa isso. Quando uma moça for estuprada no campo, tá? Ela não vai receber nenhuma condenação. O homem vai receber condenação, porque presume-se que a moça gritou, tá? E não houve quem a acudisse. Então, essa moça iria ser tratada com respeito como virgem, tá? Ou essa mulher, se fosse viúva, iria ser tratada com respeito como viúva, porque ela... Estou no Deuteronômio 23 tentando achar o texto do estupro, mas não vou achar agora não. E aí eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? E aí, então, essa moça ou essa mulher que fosse estuprada no campo, ela não receberia, tá? Porque presume-se que ela gritou e não teve como acudir. O campo era muito mais perigoso do que a cidade, tá? Então, isso tá aqui, tá? Há uma denúncia aqui por trás do texto, tá? Por isso que o Boaz vai dizer, olha, anda em grupo. Hoje a gente tem isso, né? Diante do perigo, né? Não tem os adolescentes andam em grupo, os jovens andam em grupo, a gente anda em grupo, não é isso? Porque estar sozinho é muito mais perigoso do que estar em grupo. Então o Boaz diz, minha filha, ó, fica aqui no meu campo que você está protegida. E outra, fica com as minhas servas, tá? Vai atrás delas, anda em grupo com elas para não acontecer nada contigo. E eu dei ordem aos servos para não tocarem em você. Ou seja, nem os homens de fora que estão à espreita e nem os próprios servos dele que não chegassem perto da Ruth. Então ela recebeu, a corajosa recebeu proteção. Outra coisa que ela recebeu, ainda no versículo 9, quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Minha filha, olha só. Você, corajosa, você também vai receber saciedade. Água. Quando você tiver com sede, não é quando te chamarem para beber, tá? Não é uma vez por dia, tá? Não é na ração do dia. É quando você tiver com sede. Você pode ir lá, beba da água que os servos tiraram. Preste atenção que o Boaz está falando isso para Ruth à vista dos servos, tá bom? À vista dos ceifeiros. Porque lembra que ele chegou e falou com os caras, né? Que o Senhor esteja com vocês. Eles responderam que o Senhor o abençoe. E ele vai perguntar de quem é a moça. E aí o servo lá responsável vai dizer, é a moça moabita que veio de Moab e tal. E ele se vira diretamente para Ruth. Só que os outros estão vendo. Tem gente na cena. Como eu falei, é o foco narrativo, né? Então,
tem a cena, o Boaz chegando e falando com todo mundo, e tem o foco narrativo que chega na Ruth e no Boaz só, tá bom? Muito bem. A gente vai ver isso no curso, tá? Bom, que no capítulo 3 acontece a mesma coisa, no capítulo 4 acontece a mesma coisa, no capítulo 1 acontece a mesma coisa, tá? Desse afastamento e aproximação. Leia o livro de Ruth que você vai gostar. Bom, e aí ele continua dizendo assim, verso 10. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? A corajosa era humilde e reconhecia quem lhe fazia bem. Essa corajosa aqui, essa Ruth, é muito humilde e reconhece quem lhe faz bem. É tão bom, né? A gente reconhecer quem faz bem a gente. Ai, além de ter gratidão, né? A gente, né, tem o reconhecimento com a pessoa, né? É tão bom falar uma palavra boa para, poxa, muito obrigado pelo que você fez por mim. Poxa, eu não mereço, né, o que você fez por mim. Poxa vida, quem sou eu para você fazer isso por mim, né? Então a Ruth, ela diz, né? Por que o Senhor está me favorecendo? Ela se inclina e encosta, ela está na posição de serva mesmo, né? Eu que sou uma estrangeira, ela sabe de todo o histórico, que ela carrega. Ela é diferente, claro, mas existe um estigma, né? E às vezes a gente julga as pessoas, né? Pela história, pelo estigma, né, de quem ele é filho, de que família ele o passado, e não sei o quê, né? E a Ruth sabe disso tudo, e ela se inclina, ela se humilha, né? Ela é humilde e ela reconhece. Aí o Boaz respondeu, verso 11. Já me contaram tudo que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Eu sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu. Tem alguém na Bíblia que fez isso, não tem? Pensa aí. Você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Então é muita coragem você ir para um lugar que você não conhece ninguém, e ainda por cima com a tua sogra, e ainda por cima você é inimigo daquele povo da tua sogra. Pois é. Veio para um povo que antes disso você não conhecia. Verso 12. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas águas você veio buscar abrigo. A corajosa recebeu essa palavra, né? Pela sua coragem, recebeu palavras de bênção. Ela foi abençoada, né? Pela sua coragem. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Qual é o bem que ela fez, hein? A companhia, ser companhia para essa sogra. Esse é o bem que ela fez. Porque na caminhada, a Noemi não ia aguentar, não. Sozinha, não. Tá? Um ao outro ajudou. Ai, ai, ai. Pois é. Então, vamos lá. Só que lá no um ao outro ajudou, né? Eu já fiz numa outra live ali. Ali é para idolatria, né? Então, vamos pegar lá o Eclesiastes capítulo 4, né? Verso 10 ao 12. É melhor serem dois do que um. Se um cair, o outro levanta, né? Se tiver frio, os dois se abraçam para dormir e se aquecem, né? Ruth está nessa vibe aí, tá bom? Ela não deixou a sogra sozinha. O bem que ela fez, que ele está dizendo, é esse, tá bom? Que você receba uma grande recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas
você veio buscar refúgio. Ela era moabita. E veio buscar refúgio sob as asas do Deus de Israel. Pois é isso aí. Verso 13, então Ruth disse, meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, tá? É a repetição do versículo 10. Pois me consolou e falou ao coração dessa tua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. A corajosa sabia quem ela era. Eu não sou como uma das suas servas. Eu sou alguém que está começando a se tornar sua serva. Ela se coloca nessa posição de serva desse homem, né? E está começando ainda. Então, o Senhor está me favorecendo como o Senhor deveria favorecer as outras, né? De deixar eu beber água na hora que eu queira, né? De me proteger, de falar para os teus servos não tocarem em mim, de falar para eu andar em grupo com as suas servas, para que eu não seja tocada também, abusada sexualmente, afligida por homens estranhos, nem pelos teus servos e nem por homens estranhos. O Senhor já falou para eles não chegarem perto de mim. Olha só, ela recebeu pela sua coragem, tá? Proteção, palavras de bênção. Versículo 14. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth, já estou caminhando para o final, venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. A corajosa recebeu alimento. E não foi qualquer alimento não, hein? Segundo os estudiosos, o Boaz já tá de olho nela aqui, né? Pois é. Vem pra cá, come do pão. E outra, molhe o teu bocado de pão aí no vinho, né? No suco de uva para ficar mais gostoso. Pode molhar, pode molhar. E toma aqui um pouquinho de grão tostado, que também é gostoso. Ela comeu do melhor daquele momento. Isaías diz, né? Isaías capítulo 1, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ela comeu o melhor que tinha ali. E ela se senta não atrás dos ceifeiros, não lá no cantinho, no lugar destinado aos órfãos, viúvas, estrangeiros. Ela se senta ao lado dos ceifeiros. Ela foi honrada. Ela foi honrada. E ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou, né? Ficou satisfeita e ainda sobrou. Muito bem, vamos caminhando para o final, versículo 15. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Ela recebeu até do que não lhe era de direito, segundo ao que estava acontecendo ali. Tá bom? Ela recebeu até o que não lhe era de direito. O texto continua dizendo: tirem também, verso 16, algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que ela as apanhe e não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde, como eu já li. O verso 17 está ligado ao verso 7. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Pois é. Duas lições aqui entre o versículo 15 e o versículo 17. A corajosa continuou trabalhando. Comeu, recebeu a sua bênção,
né? Recebeu água, recebeu alimento, recebeu até o que não lhe era de direito, tá? Continuou trabalhando, continuou firme trabalhando, né? Essa é uma lição entre o versículo 15 e o 17, e a outra lição eu já acabei de falar, ela recebeu até o que não lhe era de direito. Tudo porque corajosa. Verso 18, é o último verso. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. 20 litros de cevada. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado depois que ela comeu até ficar satisfeita. A Ruth não levou para a sogra só o que ela colheu, não. A Ruth, lembra que ela comeu o pão molhado no suco de uva, né, lá no vinho. Esse vinho aqui certamente é suco de uva, porque não tinha álcool, né, porque não iam beber, né, e depois sair para trabalhar. Então, ela, um pouco daquele bocado molhado, ela também separou para a sogra, e um pouco dos grãos tostados que o Boaz deu a ela também separou para a sogra. Ela fez a marmitinha para a sogra, tá? Daquilo que ela comeu de especial, ela levou para a sogra. E além do mais, levou os grãos de cevada para poderem continuar fazendo comida em casa. A corajosa distribuiu do que ela recebeu, exatamente do que ela recebeu. A comida especial que ela comeu, ela fez a marmitinha para a sogra, e o que ela colheu, ela levou para si e para a sogra, para que elas se alimentassem. Eu já falei todas as lições, né, ao longo do texto, e vão ficar na descrição do vídeo. Então, nessa manhã, pensa assim: de quem eu sou? Assim como ele perguntou, de quem é essa moça? Essa moça é da coragem. De quem eu sou? De quem você é? Da coragem. Que a gente seja corajosa, corajoso o suficiente, tá? Vou repassar as lições rapidinho. Para amar e obedecer quem a gente ama. Para correr atrás. Para ser tratado como filho. Para não só falar, mas fazer. Para entrar na coincidência de Deus, né? Para fazer algo novo, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja na rotina normal do dia, para começar uma mudança pequena, uma mudança nova. Que a gente seja corajoso e corajosa, né? Mesmo que a gente tenha família despedaçada, mas a gente tem família. Que a gente seja corajosa para trabalhar duro. E assim a gente vai receber proteção e saciedade, vai beber água. Que a gente seja corajosa o suficiente para ser humilde e reconhecer quem nos faz bem. Que pela nossa coragem a gente receba palavras de bênção. Que a gente, pela nossa coragem, a gente saiba quem a gente é. A gente receba alimento. A gente continue trabalhando. A gente receba até o que não é de nosso direito, pela nossa coragem. E pela nossa coragem, a gente distribua, seja generoso, generosa o suficiente para distribuir não um pouco, mas de tudo que a gente tem recebido. Tá bom? Vamos dar bom dia para esse pessoal. E eu já li aqui, leio algumas coisas que aparecem, que o Vinícius está todo feliz. Vinícius! Beijo para você, Vinícius, da Alessandra Viegas. Vinícius Fernandes. Ai, que barato. Bom dia, Marta! Marta Azevedo, Cláudio Monteiro,
Como eu falei, Vinícius, né? É um lindo jovem aí de 20 anos. Vamos lá. Solange. Júlia Sheila, bom dia. Ana Amélia, bom dia. Ivonete, Clércia, Mileide. Monique, bom dia, lindona. Monique, Eliseu, Rosana, Ronaldo. Ilquias, Daniele, Israel, Jéssica, Tiago, Grazi e as crianças da família. Bom dia com lenço que eu ganhei de vocês. Bom dia, Rosângela Cardoso. Bom dia, Marise, Liliane, Ulisses, Márcia, quem eu já dei bom dia lá no início. Aí, vamos lá, Maria Clara, bom dia, lindona. Bom dia, Gilda. Bom dia, Vanessa, Andressa. Bom dia pro irmãozinho Maria Clara. Vamos lá. Ai, ai, ai. Joyce Paulo Sérgio, bom dia. Ela podia pegar leve às vezes. Essa foi boa. Ai, mandei, Gilda. Daniel, obrigada. Eu sempre mando um netinho, esqueço o nome. Daniel, não vou esquecer mais. Daniel e Maria Clara. Beijo. Lembrando que segunda-feira é dia das crianças. Então, ó. Vai ser uma live especial. Ai, vai ser legal. Vamos lá. Vinícius, ó, segunda-feira, hein? Ai, ai, ai. Vamos lá. A Joyce está perguntando o que pode ter acontecido, né, que levou à morte de todos os homens dessa família. Não sei, Joyce. Não sei responder essa pergunta, não. Ai, ai, ai. Vamos lá. Rose, tem coisa que eu não sei responder, não. Rosilene Silva, bom dia. Rosilene Silva e Josilene Sá. Bom dia. Luísa! Bom dia, Luísa! Ai, ai, Ademilde, já falei. Eliton, bom dia. Ai, ai, ai. Aline! Beba água! Aline! Beijo no Guilherme, tá bom? Eu vi no Facebook, você tem outro filho, Aline, não tem? Bota o nome dele aí pra mandar beijo pra ele também. Beijo aí no pessoal do trabalho, na vizinha, Dora. Beijo aí, Aline. Vambora. Ai, deixa eu ver quem mais tá aqui. Fernanda Carvalho, já falei lá em cima. Ana Lúcia, bom dia, boa tarde, Ana Lúcia na Alemanha. Então, ó, Deus te abençoe nessa manhã. A Aline tá dizendo, beba água e coragem. Olha que legal, essa caneca eu ganhei quando eu fui ministrar uma palavra na Igreja Metodista de Botafogo, né? E aí, olha o que está escrito aqui embaixo, ó. Mulheres que servem com integridade. Que sejamos assim. E os homens que estão assistindo também, que sejamos assim. A Ruth, a corajosa, serviu com integridade. Eita, e como? Tá bom? Beijo no teu coração. Ótima quarta. Sexta-feira estamos aqui, se Deus quiser. Miriam chegou no finalzinho. Bom dia. Eric Tosta. Então, ó, Guilherme e Eric. Beijo no coração de vocês. Beijo no coração de todo mundo. Coragem! Coragem é a palavra do dia. Para começar uma pequena coisa. Na ordem normal do dia. E aí essa pequena coisa pode virar uma coisa bem grande, bem bonita e fazer diferença na nossa vida e na vida das pessoas. Deus te abençoe!